E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, estamos de volta, agora definitivo. Meu nome é Tomás Duarte, eu sou o cofundador e diretor executivo da TrackSale e eu vou falar hoje, aqui nesse webinar para vocês, sobre métricas e retorno de investimento na experiência do cliente, que é um assunto que foi muito demandado, né, pelos nossos leitores do portal satisfaçãodeclientes.com, portal gratuito para quem não conhece ainda. A gente tem muitas dúvidas, né, com os nossos clientes, nossos parceiros em relação a esse tema. Então eu trouxe uma série de informações aqui que eu acredito que serão úteis para que você consiga compartilhar isso internamente dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Mais do que isso, aplicar, né, técnicas para que você consiga, de fato, começar a ter um traqueamento, né, uma metrificação e também, mais do que isso, a calcular o retorno de investimento da experiência do cliente, de fato, através de diversas maneiras, né? A gente vai aprofundar sobre esse assunto. Agora, eu pedi para a nossa equipe agora ir para os slides e a gente já acionar o passador, por gentileza. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Tomás Duarte e a gente vai começar agora. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer imenso sempre participar ao vivo aqui dos nossos eventos. Nosso blog hoje, portal de satisfaçãodeclientes.com, tem um grande público, né? Grandes visitantes que estão frequentemente conosco no nosso blog e a gente posta sempre um conteúdo legal, às vezes tem eventos, fiquem à vontade para sugerir, enfim, qualquer tipo de conteúdo que vocês queiram ler ou então que vocês queiram ter, né, no futuro, igual esse webinar, né? Muitas pessoas sugeriram, a gente foi lá e fez. Quando estiverem em Belo Horizonte, São Paulo, Buenos Aires ou Santiago, é claro que eu fico rodando entre esses 4 escritórios que nós temos, mas quando estiverem, manda uma mensagem para mim, para a gente tomar um café, para a gente recebê-los aqui, para vocês vivenciarem um pouco a nossa cultura, o nosso DNA, TrackSale, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Vai ser um prazer imenso, né, tomar um café aqui com vocês. E o pão de queijo, né, caso estiverem em Belo Horizonte. Olha, o nosso objetivo é sempre compartilhar, né? Então a gente cresce muito quando a gente compartilha informação, né? Não adianta ficar travado com aquele conteúdo, aquele conhecimento. Então por isso que todos esses conteúdos, além do webinar ser gravado, a gente vai disponibilizar os slides e outros materiais complementares para que vocês possam atuar de fato nesse assunto. O nosso objetivo é sempre compartilhar. E a gente tem também um canal aberto para perguntas através do meu e-mail, que é tomas.duarte@tracksale.com.br. Fiquem à vontade. Eu e a minha equipe vamos atuar nas respostas, então a gente vai poder responder caso vocês tenham alguma dúvida ou até mesmo sugestões, feedbacks. Esse é um conteúdo que eu considero conteúdo intermediário, ou seja, ele não é tão básico e também não é tão avançado. Eu digo porque o tema retorno de investimento na experiência do cliente, ele pode ser alongado, né? A gente, inclusive, tem um curso da Universidade TrackSale, universidade.tracksale.com.br, um curso de NPS avançado, e a gente fala, né, durante várias horas sobre esse tema, né? E aqui a gente tem 1 hora, a gente deve acabar por volta das 15 e pouquinho. Então, a gente vai falar num nível intermediário, tá bom? E é muito importante dizer que esse conteúdo é um conteúdo autoral, né? A gente produziu esse conteúdo, e existem fontes, né? A gente cita todas as fontes quando são aproveitadas, mas todo esse conteúdo é um conteúdo autoral, né, de propriedade intelectual da TrackSale. Então, vou começar fazendo algumas perguntas, algumas indagações aqui para vocês, né, provocativas. Os clientes no Reclame Aqui, eles reduzem o faturamento de uma empresa? Pensem sobre isso, né? Ou seja, quanto mais reclamações no Reclame Aqui ou sites de reclamações, redes sociais, né? Isso faz com que as empresas reduzam o faturamento a curto, médio e longo prazo, né? Essa é uma pergunta interessante. Além disso, o passador de novo. Obrigado. Robôs de atendimento aumentam os lucros de uma empresa? Veja só, os robôs, eles conseguem, de fato, reduzir custos, mas garantir um bom atendimento ao ponto que o cliente se sinta encantado, né? Um cliente volte a se relacionar com você depois de uma experiência robotizada, né? Ou seja, será que, de fato, os robôs no atendimento aumentam os lucros de uma empresa? As marcas com muitas recomendações, né? Ou seja,
pode ser recomendações estruturadas, não estruturadas, espontâneas, etc. As marcas com muitas recomendações, elas possuem ações em alta na Bolsa de Valores? Pode ser a Bolsa de Valores de São Paulo, de Nova York, não importa. Ou seja, as marcas que elas têm muitas recomendações de clientes, elas possuem, de fato, ações em alta nas bolsas de valores? Um cliente satisfeito traz novos clientes? Ou seja, será que quantos clientes, né, quantas pessoas um cliente satisfeito pode trazer para a sua empresa? E mais do que isso, quantos clientes satisfeitos eu preciso para combater um cliente insatisfeito? Ou seja, ao ponto daquele cliente mudar a percepção ao longo da experiência que ele teve com a empresa, né? Eu vou trazer agora algumas respostas, não especificamente para essas perguntas, mas olha só que interessante esses dados que eu trouxe aqui para vocês. Atualmente, mais de 15% da população brasileira que tem acesso à internet tem uma conta no Reclame Aqui. Veja só como no Brasil, né, a experiência do cliente ela é muito prejudicada, ao ponto de 15% da população que tem acesso à internet entrar num site de reclamação, gastar o seu tempo lá falando mal de uma empresa. 79%, esse é um dado da Microsoft do Brasil, dizendo que 79% dos clientes pararam de se relacionar com uma marca após uma experiência ruim durante o atendimento. Então, olha só o quanto o atendimento, que é um dos principais pontos da jornada do cliente, né, como ele é definitivamente importante. Tem um dado da Nielsen também mostrando que 83% dos clientes, das pessoas, né, confiam em recomendações mais do que qualquer outro tipo de publicidade. Mesmo que essas recomendações sejam anônimas, ou seja, quando você entra num site como TripAdvisor para ver, por exemplo, uma atração ou um hotel, e lá você tem a possibilidade de avaliar comentários de pessoas que espontaneamente colocaram aquilo lá, né? Você tem uma grande chance de ter uma decisão muito baseada em dados, né? Ou seja, uma decisão muito mais relevante do que simplesmente você ver uma propaganda, né? Então veja só a importância das recomendações atualmente. 40% das empresas que focaram em experiência do cliente tiveram um aumento de receita. Esse é um dado americano de uma empresa chamada Avanade, e ele é interessante porque foi uma pesquisa que eles fizeram com tomadores de decisões de grandes empresas, e, de fato, né, as empresas que passaram a ter uma estrutura, uma atuação organizada, focada na evolução da experiência do cliente, elas percebem aumento de faturamento. Veja só já a conexão de retorno de investimento, ROI. Eu foco na experiência do cliente e eu vendo mais, eu ganho mais dinheiro, eu tenho mais retorno econômico, né? E 89% dos clientes vão testar a concorrência, ou seja, outras marcas concorrentes, após uma experiência pobre. Então veja só como isso é importante, né? Você ali naquela experiência que você está oferecendo ao seu cliente é a sua grande chance, o grande momento de fazer tudo direito e permitir que ele nem pense, o seu cliente nem cogite em ir para uma empresa concorrente. Hoje, a facilidade, né? Hoje é muito simples a gente trocar. Não importa se é o segmento bancário, não importa se é uma companhia aérea, não importa qual tipo de informação que você deseja. Na prática, a gente consegue, de fato, trocar de empresas muito fáceis, né? Muito fáceis. Então, hoje, né, a internet tem um grande peso sobre isso, né? Até o Google, já fazendo uma recomendação de um conteúdo para vocês, criou um termo chamado ZMOT, Z-M-O-T-O. Desculpa, Z-M-O-T. Zero Moment of the Truth, mostrando como a internet tem um peso, de fato, nessas recomendações. Ou seja, ao ponto de você entrar e poder escolher concorrentes ali com muita facilidade. E esse é um dos dados mais importantes que nós temos. Olha só, 16% dos clientes pagam por uma experiência melhor. Então, o retorno de investimento, né, ele está diretamente ligado à experiência do cliente. Ou seja, quando a gente quando a gente oferece uma boa experiência e a gente se torna uma referência para aquele mercado, os clientes eles estão menos suscetíveis a preço. Eles pagam mais por ter experiências melhores. Esse é um dado da Price.
E nesse mesmo estudo da Price tem esse gráfico maravilhoso que vocês podem ver, que são os drivers. O que é os drivers? São os motivos pelos quais os clientes pagam a mais em relação ao nível de importância dentro da experiência dele. Então, veja só, em primeiro lugar, qual que é a coisa mais importante que você deveria focar hoje? É eficiência. Em segundo lugar, conveniência, serviço amigável, capacidade, né, de entender ali o serviço. Além disso, easy payment, pagamento simplificado, esses são os grandes motivos pelos quais os clientes pagam a mais por uma experiência. Ou seja, entre concorrentes. Então, veja só que interessante, eficiência, facilidade, né? Ou seja, você tem um serviço amigável. O quanto focar nisso, nesses pilares, você consegue se destacar no mercado. E mais do que isso, ter mais receita. Né? Então, esses drivers são extremamente importantes. Tira um print dessa tela, uma foto, a gente vai mandar os slides, fica tranquilo. Mas esse slide, ele faz toda a diferença. Então, não adianta ter burocracia, atrito, né? Não adianta ter problemas, oferecer isso, ou seja, criar barreiras. Né? Você tem que cada vez mais simplificar os processos, reduzir o esforço do cliente. Tá? Mas vamos falar então, feita essa introdução, eu queria lembrar algumas métricas com você sobre a experiência do cliente, antes da gente começar a falar de retorno da experiência do cliente. Eu vou citar algumas das principais métricas que existem hoje, que a grande parte das empresas utilizam elas atualmente. Tá? Então, métrica, eu até coloquei, data has a better idea, ou seja, os dados têm sempre uma ideia melhor. Porque não adianta, a gente não estamos mais num modelo, né, de empresas que devem ser baseadas no achismo, ou seja, não ter mais informações concretas, metrificadas. Esse modelo ele é rapidamente substituído por uma empresa que está fazendo melhor. Então, tudo tem que ser metrificado, tudo tem que ser baseado em dados. Né? Então, por isso que a gente hoje utiliza métrica. E hoje, falando de métricas de experiência do cliente, existem basicamente dois tipos extremamente relevantes. Existem as métricas relacionadas à interação, comportamento do cliente. Como, por exemplo, engajamento. Eu tenho um aplicativo que ninguém faz acesso. Ou então, ao contrário, todo mundo loga todo dia no meu aplicativo. O cliente ele não está falando nada, ou seja, ele simplesmente está demonstrando através de atos e fatos que, de fato, você tem um cliente engajado. E tem as métricas relacionadas ao feedback do cliente. Né? Então, quando a gente fala em feedback do cliente, é a opinião desse cliente, ou seja, trazer dados relevantes, trazer a opinião dele baseada pós-experiência. Né? Então, ele acabou de ter uma interação com uma empresa, pode ser uma interação simples ou uma interação completa durante toda a jornada, e você vai lá e traz o feedback desse cliente. Então, isso é extremamente importante para que você consiga, de fato, né? Ou seja, entender quais são os dois tipos de métricas de experiência do cliente que você tem. Métricas de interação, comportamento ou métricas baseadas na opinião dele, no sentimento. Tá? Mas o mais importante, em 2016 eu estava nos Estados Unidos fazendo uma certificação chamada NPS 2, e foi interessante porque foi quando de fato eu percebi que havia um movimento estruturado para a virada de chave dos modelos de feedback do cliente. Porque muitas empresas faziam grandes questionários, né, grandes pesquisas longas, chatas, né, para o consumidor. E quando eu estava até uma palestra de um dos diretores do Bank of America, e ele disse assim, olha, agora não existe mais, né, esse modelo muito longo, esse modelo que gera fadiga. Né? A grande questão agora é você trazer microfeedbacks ao longo da jornada do cliente. Então, é muito mais relevante você monitorar de uma forma simples, sem evitar fadiga, trazendo microfeedbacks para que você consiga ter um dado muito mais rico, muito mais quente, né? E não uma amostragem, inclusive, muito mais confiável. E não somente uma pequena amostragem ao final de uma interação, ou de toda interação, com grandes questionamentos que não vão trazer dados relevantes de fato. Tá? Então, quando a gente fala de métricas de experiência do cliente, né, a grande referência hoje, né, é o NPS, o Net Promoter Score, que vários de vocês já conhecem e utilizam. Né? O NPS ele é a grande métrica hoje falada atualmente. E é interessante porque
Essa logo que eu fiz aí, né, NPS escrito em vermelho, amarelo e verde, que vocês estão vendo na tela dos slides, ela já rodou o mundo. Outro dia estava tendo um curso de NPS em Dubai e eles estavam usando essa logo aí. Eu fico orgulhoso porque ela nasceu aqui na TrackSale e ela se tornou de fato uma referência, até mesmo melhor do que a identidade visual dos criadores que já existia antes. Então, o NPS ele nasceu em 2003 através exatamente desse artigo que vocês estão vendo, na revista da Universidade de Harvard, chamada Harvard Business Review. One number you need to grow. Um número que você precisa saber para você crescer. Já demonstrando um dos principais fundamentos que nós temos do NPS, que é exatamente a correlação, a linkagem da métrica com o faturamento da empresa. Veja só que nós já estamos falando de retorno de investimento, né? Já é retorno de investimento, já é ROI. Então, esse artigo, né, ele propôs uma teoria, uma metodologia, e, de fato, as empresas passaram a adotar, empresas como Apple, e passaram a correlacionar, de fato, olha, o número de pessoas que recomendam a minha empresa, se ele aumenta, é muito provável que eu cresça em faturamento naquele segmento, né? Então, vale muito a pena ler esse artigo, apesar de que depois teve livros, né, a Pergunta Definitiva 2.0, e eu estava conversando com o Fred Heikel recentemente, e ele disse, né, que ele vai lançar um livro novo, ainda não se sabe quanto, mas ele vai lançar um livro novo, e vai vir bastante novidade interessante aí acerca da evolução do NPS, tá? Veja só que 95% das maiores empresas do mundo, no ranking da Fortune, das 500 maiores empresas do mundo, no ranking da revista Fortune, utilizam o NPS atualmente como seu principal indicador de experiência do cliente. E é importante dizer que o NPS, apesar da gente falar, né, que ele é um dado que traz informações extremamente relevantes sobre a experiência do cliente, ele é considerado tecnicamente uma métrica de lealdade do cliente, loyalty, né? Então, a métrica de lealdade, ou seja, o quanto aquele cliente, de fato, ele enxerga aquela marca como uma referência e o quanto ele é fiel, de fato, ele é leal àquela empresa, né? Então, o NPS ele ganhou o apelido de a pergunta definitiva porque ele era um modelo muito mais simplificado de pesquisas de satisfação e, mais do que isso, mais profundo e correlacionava o retorno de investimento, correlacionava desde o início, né, a possibilidade de aumentar o faturamento caso seu NPS aumente. Então, ele é baseado em a pergunta definitiva, porque chama, você recomendaria a minha empresa para um amigo ou um familiar? Dê uma nota de 0 a 10, né? E depois tem uma pergunta qualitativa para entender de fato como foi a experiência e por que você deu aquela nota 0, 7, 10, não importa. O NPS, hoje não é um webinar de NPS, tá? A gente não vai aprofundar tanto no NPS, mas eu vou falar sobre outras métricas e retorno de investimento, também correlacionado ao NPS. Mas, caso vocês tenham interesse, a gente tem curso de NPS básico e avançado na Universidade TrackSale, certificação NPS básico e avançado, universidade.tracksale.com.br. Se você entrar no nosso site também, tracksale.com.br, você vai conseguir ver lá o link da universidade. E eu vou dar olha só, aguarde que eu vou dar um desconto para vocês no webinar, desculpa, no curso, nos próximos cursos, hein? Tem um slide aqui que eu vou dar um desconto para vocês. Mas o NPS ele é extremamente relevante para basicamente duas coisas. Primeiro, causa raiz. Identificar, novamente, os drivers, né? Você lembra no slide da Price mostrando a eficiência? Então, quando você tem uma série de clientes dando feedback, e esses clientes, né, dão feedback de uma forma estruturada e periódica, e você consegue identificar uma causa raiz, ou seja, um comportamento repetitivo entre os clientes dizendo, olha, meu problema foi esse, meu problema foi esse, meu problema foi esse. Ou então, não, eu gostei muito por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, essa repetição, né, dos comportamentos fazem com que você consiga identificar causa raiz. Então, com causa raiz, por exemplo, eu consigo tomar decisões. O meu problema é enfim, é a logística, né? Os clientes estão reclamando que os produtos vêm avariados. Então, essa é a principal causa raiz. Nós temos que criar ações, né? Plano de ação, de fato, para corrigir esse problema. E closing the loop, que é realizar a tratativa com o cliente. Quando o cliente dá uma opinião, um feedback, né? Então, o NPS, a gente está falando de uma métrica relacionada ao feedback do cliente. Então, quando o cliente dá essa opinião, ele vai ter a empresa tem que ter a proatividade de responder a esse cliente, de realizar uma tratativa,
né? Então o cliente deu uma opinião, ele está na expectativa de obter uma resposta. A empresa que faz isso com muita rapidez e velocidade, ela consegue de fato aumentar o NPS. E as empresas que fazem isso muito bem conseguem até mesmo alavancar vendas. Nós vamos falar sobre isso também. E como todo mundo utiliza o NPS, né, foi bastante, ou seja, a principal métrica, falando das 500 maiores empresas, e hoje, né, uma grande infinidade em todas as verticais de mercado, uma grande infinidade utiliza o Net Promoter Score. Quando a gente fala de todo mundo utilizar o mesmo padrão, é muito óbvio que a gente consegue fazer benchmarks, né? Então, fazer comparações, né, entre mercados e comparações entre players, né? Então, vamos comparar o NPS das companhias aéreas no Brasil, vamos comparar o NPS dos varejistas, dos seguradores. Inclusive, a gente fez um estudo recente agora, que está gratuitamente no portal satisfaçãodeclientes.com, sobre seguros. Tá incrível os benchmarks de NPS do segmento seguros. Foi um dos melhores materiais que a gente já produziu na história. Só entrar lá e baixar gratuitamente materiais gratuitos no satisfaçãodeclientes.com. Então, benchmarks, né, eles são relevantes. Olha, eu estou melhor ou pior do que a média do mercado? Né? É claro que existem benchmarks que eles são anônimos e tem benchmarks que são públicos, normalmente feitos através de pesquisas de mercado. Então, quando você tem um benchmarking que você consegue identificar, né, os players, você consegue entender quais atributos, né, quais drivers você consegue atuar para que você consiga melhorar. Né? Olha, essa empresa aqui faz muito bem isso. Né? Então, a gente pode inspirar nela, de fato, um processo que deu certo. Né? Veja só, o NPS, esse é um depoimento, né, que a gente já obteve real. O NPS está presente em toda a operação da nossa companhia, em mais de 60 países, sendo um indicador essencial para a remuneração de equipes e fornecedores. Esse foi um vice-presidente de uma seguradora global. Então, veja só a importância, né, do NPS hoje dentro das empresas, remunerando não somente as equipes através de bonificação, porque hoje as empresas correlacionam aí o retorno de investimento do colaborador. Né? Hoje as empresas correlacionam o NPS à bonificação, né? A PPR, PLR, não importa. E mais do que isso, a pagamento de fornecedores também. Então, se o fornecedor está implicando como um driver, causando experiência negativa, ele de fato pode ser penalizado. Ou então não, ser bonificado. Né? Então as equipes que oferecem melhor experiência, elas conseguem de fato melhorar a remuneração, a sua própria remuneração. Né? Outra métrica importante chama Customer Effort Score, índice de esforço ao cliente. O Customer Effort Score, ele é uma métrica mais recente, ela foi também criada na universidade, através da publicação da revista da Universidade de Harvard, chamada Harvard Business Review, através desses 3 autores que estão na tela, em 2010. Esse foi o artigo, né, relacionado a Customer Service, ou seja, serviço ao cliente. E ele fala, stop trying to delight your customers. Pare de tentar encantar os seus clientes. Por quê? Na prática, existem barreiras, elementos que precisam ser superados antes do que você tentar encantar. A empresa que foca, às vezes, em encantar sem fazer o básico, o feijão com arroz, ela acaba cometendo um erro, dando um tiro no pé. Então, na prática, parar de tentar encantar os clientes, sendo que você não faz nem o básico, né? Ou seja, esse é um dos principais pontos. E reduzir o esforço do cliente, a Temkin Group é uma organização americana relacionada à experiência do cliente, chama Temkin Group, né? Grupo Temkin. E o Bruce, né, que é o fundador lá, ele escreveu várias vezes sobre isso, dizendo, olha, um dos principais pilares para evoluir a experiência do cliente é exatamente reduzir o esforço. Então, quando a gente fala de stop trying to delight our customers, tenta fazer o básico, né? Ou seja, por exemplo, começa reduzindo o esforço, ao invés de tentar encantar o cliente, porque a sua experiência é muito inconsistente, ela é muito variável. Então, nessa brincadeira, né, você acaba perdendo muito com isso. Então, olha só, essa é a perguntinha do Customer Effort Score, índice de esforço ao cliente. A empresa tornou mais fácil a resolução do problema, né? Então, você pode concordar ou não concordar, tem vários níveis, né? Mas o fato é que você pode, olha, o quanto foi fácil fazer negócio com a sua empresa? Por exemplo, índice de esforço ao cliente no momento da venda, pode ser um momento transacional, né, específico. Então, acaba que você traz elementos, né, sobre, de fato, o esforço do cliente, que hoje é um dos principais pilares da experiência do cliente. Customer Effort Score.
O CSAT, né, tradicionalmente utilizado antes do NPS, ele é basicamente uma nota de 0 a 10, né, um índice de satisfação para alguma interação. Né? Então, por exemplo, deu uma nota de 0 a 10 para esse relógio. Né? O NPS ele tem um diferencial que ele tem obrigatoriamente a pergunta da recomendação. Né? Então, não é somente deu uma nota de 0 a 10. É necessário que você recomende ou não. Então, ele é mais profundo. Né? O NPS ele é mais profundo do que o CSAT, porque ele, de fato, toca lá no vínculo, né? Ou seja, relacionado à recompra, no vínculo relacionado à recomendação, lealdade. Né? E, de fato, você acaba trazendo insights muito mais profundos, né? Porque a recomendação tem um peso muito maior do que simplesmente uma nota de 0 a 10. Mas o CSAT pode funcionar em vários momentos, né? É possível fazê-lo de acordo com alguma necessidade. E os ratings ou reviews, né? Hoje amplamente utilizados devido à sua simplicidade. Algumas empresas utilizam o feedback do cliente, ou seja, as métricas relacionadas ao feedback do cliente, de uma forma muito intensa, até mesmo ao ponto de que isso se torne o core business do negócio. Veja só o Uber, por exemplo, que tem as 5 estrelinhas, né? As 5 estrelinhas lá dos motoristas. Se um motorista tem uma grande quantidade de estrelas baixas, né? Ou seja, de uma nota baixa, na prática ele pode ser até descartado, né, da empresa. Né? Ele pode não continuar trabalhando com a empresa. Então, de fato, é interessante entender que os ratings e reviews funcionam bem, mas sempre para momentos muito transacionais, muito repetidos, né? Então, eles também não têm correlação direta com o faturamento da empresa, não tem linkagem econômica. Então, os ratings e reviews, né, eles são ótimos para avaliar, por exemplo, um motorista depois de uma corrida. Né? Por exemplo, não faz sentido você perguntar, você recomendaria essa corrida com esse motorista a um amigo ou um familiar? Né? Não faz sentido. Então, ratings e reviews acabam funcionando muito bem para isso. Existem algumas formas de coletar o feedback do cliente através de coleta física, como, por exemplo, através de totens, hardwares e esse modelinho aí chamado Happy or Not. Eu estava no Chile semana passada e eu vi o Happy or Not lá. A grande questão é que, além do custo ser bem mais caro, né, ou seja, um custo superior, as pesquisas são anônimas e não existem drivers. Né? Então, é só um indicador, um número, um score. Né? Então, você não sabe identificar qual que é a raiz do problema. E mais do que isso, não identificar quem são os clientes que, de fato, avaliaram aquilo e qual foi o problema. Né? Ou seja, que tipo de experiência negativa ruim ele teve. Então, esses são os pontos negativos desses modelos. Né? E o modelo thumbs up, thumbs down. Né? O like lá do Facebook para cima ou para baixo. E hoje é interessante que a Netflix ela passou a utilizar esse modelo para avaliação dos filmes, dos conteúdos dela. Né? E tem ali do lado da minha lista ali, ó, thumbs up, thumbs down. A Netflix utilizava um modelo de ratings e ela foi para esse thumbs up, thumbs down. Mas é claro que esse modelo ultra simplificado, mais do que estrela até, ele não é sozinho. Né? Ele não funciona por si só. Eu vou explicar por quê. Porque a Netflix ela consegue, de fato, fazer um rastreamento. Né? Você lembra do primeiro tipo de métrica que eu coloquei, que é a parte comportamental, a interação? Como a Netflix é uma plataforma online, ela consegue, de fato, rastrear o cliente em todos os momentos. Desde a inadimplência ou adimplência dele, bem como tipo de plano, engajamento da família, enfim, das pessoas que aquele cliente tem conta em conjunto, o tipo de filme que ele vê, ou seja, ele consegue rastrear a vida desse consumidor muito mais do que simplesmente ganhar um joinha para cima ou para baixo. Então, né, reunir esses dois modelos de feedback do cliente com métricas relacionadas à interação e comportamento do cliente é o que eu vou falar na sequência para vocês que tem dado muito certo. Essa aqui né, é um mockup de uma startup que a gente começou a desenvolver e ela está em stand-by. É um modelo de visão computacional no qual é possível né, avaliar através de imagem o comportamento do cliente. Pode ser um comportamento de interação novamente ou então até mesmo de sentimento. Tá? Então eu fiz aí um teste, isso aí já tem uns 2, 3 anos que a gente fez esse teste, foi super legal. Através de microexpressões faciais, nós conseguimos identificar o sentimento das pessoas. Né?
É claro que também isso entra numa esfera relacionada à privacidade das pessoas, enfim. GDPR, todo mundo está comentando agora, né? Mas o fato é que através de câmeras você consegue identificar o sentimento dos clientes. Então, quando eu estou ali na telinha esquerda, eu estou triste, né? Então ele vê o meu sentimento ali, surpreso no canto esquerdo, happy e angry, né? Então veja só que interessante, isso é em tempo real, as barrinhas vão mexendo de acordo com a mudança da minha face. É mais um modelo, né, que vai ser de fato uma realidade, ou seja, nas empresas de varejo físico, né, que atendimento ao público, presencial, elas vão conseguir trabalhar bastante com esses modelos. Mas quando a gente fala de entender o futuro do feedback do cliente, eu já vou fazer um spoiler aqui para vocês. O futuro do feedback do cliente ele se passa por camadas preditivas, proativas, descritivas e prescritivas. É um pouco complicado falar isso, mas eu vou trazer esse conteúdo de uma forma mais didática. A Didi, que comprou a 99 no Brasil, a Didi ela é a empresa de transporte público na China, né, de transporte de passageiros, e ela consegue hoje, através de um modelo, né, algorítmico, prever a satisfação do cliente. Então, quando você tem uma série de interações sendo monitoradas, né, aquele traqueamento das interações e também o traqueamento do comportamento do cliente, você consegue prever a satisfação do cliente. Por exemplo, se o dia estava com chuva, se o trânsito estava ruim, no caso da Didi, né? Se o motorista ele já teve notas, histórico de notas dele no passado, se o carro dele é novo, se o carro dele é velho, perdão, se ele errou o caminho, se ele não errou o caminho. Então, na prática, você consegue, através de vários fatores, né, 20, 30 fatores, consegue rastrear essas informações e prever a satisfação do cliente. Qual que é a probabilidade desse cliente estar feliz ou infeliz lá no final, né? Esse é o modelo mais avançado hoje que a gente tem trabalhado. E, com base nisso, eu já demonstro aí um spoiler do que a gente está trabalhando, tá? Quando a gente fala de métricas, antes de começar a entregar o conteúdo sobre retorno de investimento específico, mas quando a gente fala de métricas, trazer esse traqueamento da experiência do cliente através das interações e comportamentos. E depois ainda somar a opinião dele, para que você consiga gerar, né, clusters de clientes, grupos de clientes que serão baseados, né, irão ganhar pontos, e dessa maneira você consegue prever a satisfação dos futuros clientes também. Aí um exemplo, né, de uma empresa de seguros, né, eu coloquei, essa cliente é uma cliente antiga, ela compra muito, ela tem um ticket grande, o score dela para seguro, né, é 90, ela interage pouco, ela dá pouco trabalho para a equipe de atendimento, e, além disso, ela tem um NPS alto, ela respondeu que recebeu as informações corretas e ela deu uma nota 7 para o CSAT dela, né? Então, você somar essas informações e gerar uma etiqueta para essa cliente, essa cliente é uma cliente leal, né? Então, isso é o mais legal que a gente pode fazer, que a gente vem trabalhando, né? Há 1 ano e meio eu venho estudando essa abordagem evolutiva, né, chamada rastreamento, caminhada e corrida, né? Crawl, Walk, Run, em inglês. E ela é proposta pela Bain Company, né, uma das principais consultorias relacionadas à experiência do cliente que nós acompanhamos, né, inclusive a TrackSale tem licença de uso da marca Net Promoter Score pela Bain Company, lá na sede de Boston, nos Estados Unidos. E é interessante porque esse modelo está fazendo toda a diferença, né? As empresas, igual a Didi, estão seguindo esse modelo. Então, quando a gente começou a estudar isso já há 1 ano e meio, né, a gente já estava pensando no futuro, ou seja, o que estava vindo. A gente sempre está na vanguarda da tecnologia, né? Eu viajo todos os anos para o exterior para trazer os melhores conceitos, as melhores técnicas mais modernas. Então, é exatamente nesse caminho que a gente está perseguindo. E é o que eu disse, né? A gente passa ali pela camada descritiva, uma série de dados sendo monitorados e também a opinião do cliente. A gente vai para uma camada preditiva dizendo, olha, esse cliente tem um potencial de cancelamento muito grande, né? Ele tem um potencial... Por quê? Porque existem dados descrevendo isso, né? E por fim, olha, vamos pegar esses 200 clientes que têm um potencial de cancelamento muito grande e acionar, prescrever uma receita, né? Dizer, a equipe tal tem que trabalhar esses clientes tal, oferecer isso aqui tal, no menor tempo possível, para que eles consigam converter esses clientes. E exatamente um dos pilares do ROI de investimento que nós vamos falar, que é exatamente avaliar os valores em risco.
Chegamos ao ROI. Então vamos falar sobre retorno de investimento na experiência do cliente, né? Alta performance, alta recompensa, né? Então, quando você tem índices mais altos, métricas mais altas, você está acima dos seus concorrentes, você vai ter uma recompensa melhor. A experiência do cliente e crescimento econômico é um assunto que a gente fala muito no curso avançado de NPS da Universidade TrackSale. Novamente, universidade.tracksale.com.br. Eu coloquei, né, no roteiro que eu iria falar sobre a escola da Disney e a escola da Amazon, né? No ano passado, eu estive no Disney Customer Experience Summit, que é organizado pelo Disney Institute, que é o instituto da Disney para disseminar boas práticas, disseminar cultura, disseminar, enfim, técnicas, metodologias, e vale muito a pena, eu recomendo. Não é um evento barato, né? É um evento que custa lá seus $3.500, $4.500, se eu não me engano. Mas é um grande evento, vale a pena, né, entender de fato como a Disney trabalha a experiência do cliente. E um dos principais aprendizados que nós tivemos, né, eu tive nesse evento, foi exatamente essa escola da Disney focada no retorno de investimento, que é a experiência do cliente nem sempre tem um retorno tangível e imediato. Ou seja, muitas ações que a Disney faz, ela faz acreditando que aquele cliente um dia vai voltar e vai, de fato, ter uma experiência melhor. Porque, ou, caso ele tenha tido um problema, ou simplesmente voltar encantado porque ela ativou um cliente que estava ali com uma conexão emocional muito grande, né? Então, ou seja, não existe uma... É claro que existe um princípio da Disney, chama eficiência, que é exatamente a correlação da experiência com o retorno de investimento, mas a experiência, às vezes, ela não é palpável, você não consegue perceber, de fato, se você vai ganhar mais dinheiro ou não imediatamente. Não, muitos CFOs, né, vão ficar frustrados com esse tema, né? Porque, às vezes, você faz um investimento ali na experiência do cliente, você reduz filas, você cria lá o Disney My Experience, Magic Band, você cria lá a pulseirinha, né, Magic Band, o Disney Fast Pass, ou seja, está investindo ali, né, na experiência do cliente, reduzindo atrito, tal. Só que às vezes, né, a escola da Disney diz, olha, por mais que você fez isso, às vezes você não vai ganhar dinheiro em virtude disso. Por quê? Porque não tem um retorno tangível e imediato. Pode ser que a gente ganhe dinheiro um dia, pode ser que isso não, ou seja, não entregue de fato uma melhoria, uma percepção melhor, um aumento de expectativa, ou então um cumprimento de expectativa imediato, né? Então, essa é a escola da Disney. Então, a outra escola, né, ela é diferente. É uma escola mais para os CFOs, né? Ou seja, vamos criar uma planilha para calcular o quanto que a gente vai ganhar, né? Então, esse é um dos fundamentos da Amazon, né? Olha, nosso NPS aumentou numa região, vamos investir menos em marketing. Por quê? Porque os clientes estão mais encantados, eles estão mais felizes, eles vão comprar mais porque o NPS é muito alto, eu não preciso gastar tanto dinheiro em publicidade paga, né? Ou seja, existe um poder do boca a boca ali rodando, né? Então, se você, olha lá a Amazon dizendo, se você construir uma ótima experiência, os clientes contam uns aos outros sobre isso. A palavra da boca, ou seja, o boca a boca é muito poderoso, né? A palavra é muito poderosa. Reduzimos o investimento em marketing quando os nossos índices de satisfação aumentam. Então, veja só, né? Ou seja, a correlação direta, porque é tangível e tem que ser imediato, né? Então, a gente toma decisões baseadas no retorno financeiro. Então, essa é a escola da Disney, em contrapartida à escola da Amazon, relacionada à experiência do cliente. Mas uma forma muito legal de você saber se a experiência do cliente traz retorno de investimento ou não, é simplesmente você entrar lá no blog da Nasdaq, a Bolsa de Valores de Nova York, né, ligada às empresas de tecnologia, e você vai ver, digitar lá Net Promoter Score. Ou então coloca um Google Alertas para você receber essas notícias. E é interessante porque hoje, grande parte eu não digo, mas vários relatórios de empresas para investidores na Bolsa de Valores de Nova York, Nasdaq, tem o NPS sendo mencionado. Recentemente eu abri um relatório, por exemplo, do Mercado Livre, né? Hoje o maior marketplace aqui da América Latina, faturamento de bilhões e com capital aberto na Nasdaq. E tem lá, nosso NPS aumentou, eu não lembro, 10%, 20%, né?
Então, ou seja, os investidores, né, eles estão vendo isso, ou seja, a experiência do meu cliente está melhorando, então eu vou ter que ganhar dinheiro a longo prazo, né? Lembra aquela pergunta lá no início, né, relacionada ao capital na Bolsa de Valores? Então, olha só, você entra na Nasdaq, você vai ver de fato que existem, igual eu coloquei essa notícia, ó, QTS receives Industry Leading Net Promoter Score pelo terceiro ano consecutivo. Ou seja, a empresa é a líder de NPS pelo terceiro ano consecutivo. É melhor investir numa empresa que oferece uma experiência melhor para os clientes e por isso, provavelmente, tem clientes mais leais do que você investir numa empresa que tem um NPS mais baixo, né? Então, veja a importância. E falando de ROI, né, de retorno de investimento na experiência do cliente, existem 4 pilares que eu digo que são extremamente importantes. E esses pilares, né, eles não são exaustivos, podem existir outros, mas basicamente, em grande parte das leituras das escolas, né, da academia norte-americana, que a gente vê que os Estados Unidos é a grande referência no termo experiência do cliente, esses 4 pilares eles são unânimes, assim, eles são repetidos frequentemente. Primeiro, engajamento de clientes para a máquina de crescimento. Então, são estratégias, né? Engajamento de clientes para a máquina de crescimento. Recompra, aumento de ticket, cross-sell, venda cruzada e upsell, vender mais para o mesmo cliente. Atuação no faturamento em risco. Essa é a segunda estratégia. Loop, ou seja, realizar a tratativa com o cliente. Predição e resgate da evasão de clientes. Lembra que eu mostrei o modelo lá descritivo, preditivo e prescritivo? E o terceiro é redução de custo de aquisição de clientes. Adquirir um cliente é muito caro, né? Hoje, não importa se é online ou offline. Muitas empresas, outro dia eu estava conversando com uma equipe de um aplicativo novo de delivery, né? E eles literalmente adquirem os clientes na marra a qualquer custo, porque eles precisam ganhar visibilidade. Então, hoje, adquirir um cliente é muito caro. Na prática, você... ou seja, gasta muito para adquirir e você perder esse cliente depois é muito mais caro ainda, né? Então você acaba perdendo uma grande oportunidade de retenção. Então, custo de aquisição de clientes, lifetime value, ou seja, o valor que um cliente vai gastar ao longo do tempo em média, no relacionamento com a empresa. E ativação de promotores, né? Isso está relacionado à aquisição de clientes. Grande parte das empresas no Brasil não ativam clientes promotores, tá? Redução de custos relacionados à gestão de clientes. Serviço de atendimento ao consumidor, custos de atrito e redes sociais. Eu vou falar sobre cada um desses itens agora, tá? O primeiro, engajamento de clientes para a máquina de crescimento. Recompra, aumento de ticket, cross-sell e upsell. Vários de vocês já devem ter lido o livro A Pergunta Definitiva 2.0. E ele fala, né? Quando, por exemplo, o case da Enterprise Rent-A-Car, né? Enterprise locadora de carro. Ele fala, olha, nosso NPS aumentava, a gente ganhava mais dinheiro. Olha, a agência bancária que tinha um NPS mais alto, ela faturava mais. Existe esse tipo de correlação, né? Então, o NPS nasceu exatamente revolucionando essa técnica, né, de pesquisa, dizendo, one number you need to grow, um número que você precisa saber para você crescer. Claro que se você evoluir, você vai crescer ainda mais. Então, existe esse estudo aí também que eu coloquei nesse slide, com o link aí, mostrando já o retorno de investimento correlacionado à expansão do faturamento, né? Então, quando o NPS aumentava, o número de vendas, por exemplo, para o mesmo cliente crescia, né? E esse estudo está bem, mas existem outros dados, né? Inclusive mostrando algumas não correlações do NPS, de acordo com os estudos deles, né? Mas ele é extremamente importante. É interessante, eu recentemente fiz um pedido aqui para a nossa equipe, e eles disseram, né, que os clientes que compravam mais da gente, ou seja, os nossos produtos, como cursos da Universidade Tracksale, apresentações, né, da Universidade Tracksale, ou então não, faziam cross-sell, compravam, por exemplo, o nosso serviço de outsourcing, que é permitir uma pessoa da nossa equipe gerenciando a plataforma para esse cliente todos os dias, que é um serviço muito legal, novo. Enfim, não importa qual tipo de serviço, ou então simplesmente um aumento de um plano, né, comprando mais opiniões da Tracksale, os clientes que, ou seja, eram leais de fato, compravam todos os produtos, eles de fato tinham um NPS mais alto do que a média. Então, quanto maior o NPS, mais confiança, né, você tem, né, mais aquele cliente compra na sua mão. Quando a gente fala de calcular o engajamento de clientes para a máquina de crescimento, o primeiro passo é estimar o valor de um promotor neutro ou detrator, né? Se você
esse caso, eu estou dizendo o NPS Economics, ou seja, eu estou correlacionando o NPS aos valores dos tickets dos clientes. Mas caso você utilize uma outra métrica, né, você pode correlacionar, por exemplo, notas ruins, notas mais baixas, sentimentos positivos, sentimentos negativos, não importa. Né? Mas, como grande parte das empresas hoje utilizam o NPS, eu coloquei esse slide exatamente para demonstrar como estimar o valor de um promotor, neutro ou detrator. É muito simples, né? Você simplesmente vai calcular, pegar todos os clientes que deram notas 9 e 10, agrupar, né? Todos os clientes que são os promotores, notas 7 e 8 os neutros, e todos os clientes detratores, notas de 0 a 6, e você vai pegar o ticket médio, ou seja, quanto que o João gastou, quanto que o Gabriel gastou. Você vai pegar o ticket médio e calcular. Eu coloquei esse exemplo ali, ó. O Gabriel gastou R$200 na loja. João gastou 100. Ambos deram notas 9 e 10, portanto são promotores. Assim, o ticket médio dos clientes promotores, bem simples, será R$150. Né? Então, é muito legal você ter esse dado, porque na prática você consegue entender como, ou seja, quem que vale mais, quem que está gastando mais, na verdade. Os clientes promotores, neutros ou detratores. Ao longo do tempo, né, você vai acompanhando essa evolução. Se a experiência de fato aumenta, você consegue perceber que os mesmos clientes promotores, eles vão gastando mais ao longo do tempo. Tá? E eu coloquei agora uma técnica, uma conta, né, para estimar o valor do boca a boca dos clientes promotores. Essa é uma conta um pouco mais complexa, tá? Para calcular o retorno de investimento. Então, olha só, promotores dos últimos 12 meses, indicações positivas, então a porcentagem, se ele fez indicações positivas. Quantas indicações foram feitas? Qual foi a taxa de conversão? Em média, né, os clientes promotores, ao fazer indicações, convertem quantos novos clientes? Então você vai ter um coeficiente relacionado ao impacto das indicações, né, que nesse caso foi 0,15. Então você pega, ou seja, estimando o valor do boca a boca, né, dos clientes promotores, você vai pegar o impacto das indicações, ou seja, o coeficiente, versus o ticket médio da empresa. Vamos supor que o ticket médio foi R$1.000. Então, 0,15 vezes R$1.000 dá R$150, que é o faturamento adicionado pelo fato dos clientes promotores terem indicado a empresa e, de fato, fechado o negócio, esses clientes indicados. Tá? E agora, os clientes detratores, né? Ou seja, quanto um boca a boca negativo pode influenciar na sua conta. Então, olha lá, indicações negativas, fez sim ou não qualquer porcentagem. Números de indicações, quantas? Taxa de conversão, qual que é a probabilidade de um cliente converter, normalmente? E isso vai dar um igual, né, o coeficiente, que é o impacto das indicações negativas. Então, lá, 20% vezes 3 vezes 23% dá 0,13 o coeficiente. Então, nesse caso, com o ticket médio de R$1.000, o impacto negativo foi de R$130, que é o faturamento perdido pelo fato de terem indicações negativas. É uma estimativa. Tá? Aí, olha só, quando a gente coloca isso numa planilha relacionada a ticket médio, né? Olha lá, nós temos o ticket médio dos clientes normais, ou seja, de todos os clientes, você pega todos os clientes, tem um ticket médio, R$1.000. Aí você vai calcular o ticket médio dos clientes detratores, né? Nesse caso eu coloquei um exemplo, R$800. E o ticket médio dos promotores, R$1.200. Só que o valor total gerado por promotores foi R$1.350, porque além dele, o próprio cliente pagar a mais por isso, além, ou seja, dele despender mais dinheiro, né? Colocar mais dinheiro dentro da empresa, share of wallet, né? Ele gasta mais dinheiro com você, e ele vai adicionar novas vendas, ou seja, ele vai trazer R$150 a mais pelo fato de ter indicado. Às vezes, né, esse valor pode crescer largamente, exponencialmente. E ao contrário, os clientes detratores, né, que as indicações detratoras, elas fazem com que você perca dinheiro. Então, se você considerar ali 130, né, o custo do detrator foi de R$870 abaixo do ticket médio. Pode ser que em alguns momentos você tenha, de fato, prejuízo. Um exemplo prático, né? A Dell. A Dell ela tem um ticket médio de $210 nos Estados Unidos. Tá? Esse é um dado de 2012, se eu não me engano. Então, um ticket médio de $210. Os clientes detratores, ou seja, considerado essa conta, eles deixam com a empresa $57. E os clientes promotores, $328. Tá? 25% dos novos clientes vêm através de recomendação. Então, só para dizer o quanto é importante também para fazer essa conta, né, que é necessário, dentro do seu questionário, em algum momento,
você entender se aquele cliente, ao longo do tempo, já indicou a empresa a pessoas, ou seja, amigos, familiares, etc. Ou se indicou positivamente ou negativamente. Então, você vai calcular também o número médio de indicações e, depois disso, você tem que fazer um traqueamento de conversão. É algo que dá trabalho, né? Calcular retorno de investimento, nesse caso do NPS, dá trabalho. E, às vezes, né, ou seja, quanto mais próximo do cliente você está, mais dados relevantes você tem, né? Então, calcular os impactos das indicações, eles requerem que você tenha essa informação muito precisa. Por exemplo, a Dell descobriu que 25% dos novos clientes vêm através de recomendações. Então, você tem uma informação relevante para, de fato, conseguir calcular esse retorno de investimento do NPS. Uma dica muito importante que eu gostaria de dar é não seja um score watcher, ou seja, não entre no modo paisagem também. Não fica olhando só o número, sabe? Atue também nos drivers, né? Ou seja, nos motivos pelos quais os clientes estão comprando mais, estão comprando menos, né? Então, entender isso de uma forma qualitativa, né, é extremamente relevante. E entrar no modo paisagem, isso às vezes requer muito que a própria tecnologia que você utilize não permita que você entre no modo paisagem, sempre trazendo uma informação nova, né? Porque senão você vai ver só mais um número todos os dias. O segundo ponto, a gente tem agora, são 14h52, a gente vai estender um pouquinho depois das 15 horas, mas basicamente o segundo ponto é a atuação no faturamento em risco, predição e resgate da evasão de clientes. Quando a gente fala de predição e resgate da evasão de clientes, é muito importante realizar a tratativa com o cliente de uma forma proativa, um loop reativo, quente, né? Bastante emoção. Então, os hot loops, né? Os hot reactive loops, tratativa com o cliente de uma forma rápida e também super humanizada, né? Então, quando a gente fala de tratativa com o cliente, é muito importante a gente realizar isso com uma excelência. Olha lá, uma das maneiras mais fáceis de evoluir a experiência do cliente é realizar um loop primoroso, ao ponto de que o cliente tem interesse em retornar à empresa para uma nova oportunidade, principalmente quando a gente fala dos clientes detratores e neutros. Quando a gente vai calcular retorno de investimento, é muito comum a gente somar, é claro que você pode separar, não tem nenhum problema, mas é muito comum a gente colocar os detratores e neutros na mesma escala, tá? Ou seja, você soma esses grupos, porque a gente não quer experiências negativas ou imperfeitas, né? A gente quer experiências perfeitas. Então, realizar a tratativa com os clientes neutros e detratores, e mais do que isso, também calcular ali os valores desses clientes, normalmente você pode somar de 0 a 6 ou então de 0 a 8, tá? Não faz tanta diferença não. Mas olha só, o atendimento é tão importante quanto a resolução do problema. Então, quando a gente fala de loop, né, uma forma de aumentar o seu NPS, ou seja, de garantir a retenção de um faturamento em risco, é de fato procurar sempre ter uma ótima experiência do cliente, principalmente no atendimento. Olha só, esse é um estudo da Virgin Mobile, que é a companhia de telefonia lá da Inglaterra, e eles fizeram um estudo dizendo, olha, se o problema foi resolvido e bom atendimento, a nota de NPS foi 77. Se o problema era resolvido, mas com atendimento ruim, a nota era menos 44. E se o problema não foi resolvido, mas o atendimento foi bom, a nota era 0. Ou seja, é melhor você não resolver o problema do cliente, mas ter um bom atendimento. Às vezes você ser transparente, né, você vai ter muito mais confiança naquele cliente e, de fato, garantir, né, que você tem uma relação saudável. Porque se você, mesmo tendo uma eficiência, né, mas com um atendimento ruim, nesse caso o NPS foi menos 44. Né? Então, o quanto a tratativa com o cliente é importante. E veja só, quando você tem um produto, às vezes, que traz retorno de investimento negativo. Né? Descontinuamos um produto depois de analisar estruturadamente milhares de feedbacks de clientes. Esse é um diretor de experiência de cliente de uma indústria cliente nossa. Então, quando você toma a decisão de não continuar com o produto, ou seja, porque ele tem um retorno negativo, mais do que isso, além de ele gerar um buzz negativo, você tem problemas de suporte e assistência técnica, você tem uma margem de lucro muito menor, né? Então, quando os clientes, de fato, estão tendo estruturadamente, né, dizendo que grande parte daquelas interações com aquele produto foram ruins, às vezes pode ser um motivo como esse para você garantir
a evolução. E quando a gente fala de prever, né, ou seja, de predição, a gente tem que trabalhar com os clusters de clientes, ou seja, grupos de clientes que, com base nas interações comportamentais e também no feedback do cliente, você consegue reagir, né? Ou seja, seu faturamento está em risco, você vai perder dinheiro, você está perdendo um investimento, você não está conseguindo segurar os seus clientes. Então, dessa maneira, você tem agrupá-los, esses clientes, não somente em detratores, neutros e promotores, mas em clusters mais segmentados, como, por exemplo, detratores relacionados à logística e com alto ticket. Pode ser um tipo de cluster, né? Então, você consegue reagir de uma forma muito mais precisa. Terceiro ponto, redução do custo de aquisição de clientes, né? Então, custo de aquisição de clientes, lifetime value e ativação de promotores. Na verdade, eu vou falar de várias métricas aqui que são estratégicas para qualquer tipo de negócio, ou grande parte deles, né? Então, correlacionar o NPS, o CSAT, não importa, o Customer Effort Score, com ticket médio, fundamental, já fizemos do NPS. Lifetime value, ou seja, o quanto que esse cliente vai deixar de dinheiro ao longo, né, o valor desse cliente ao longo das interações. Ao longo do tempo, com a relação com a empresa. Recorrência de compra, ou seja, os clientes que compram de fato de uma forma repetida. Empresas de economia eventual, ou seja, que tem a necessidade de sempre adquirir clientes, ou então de economia recorrente, que você adquire uma vez e o seu papel é reter de fato. E drivers de evolução relacionados ao impacto do NPS e faturamento. Por exemplo, se eu corrigir o meu processo de logística, o quanto que isso vai aumentar de NPS e o quanto que eu posso prever que eu vou ganhar de receita ao longo do tempo, né? E também conversão de clientes neutros e detratores para promotores. Eu estou convertendo clientes detratores e neutros para promotores e cada vez que eu aumento essa taxa de conversão, eu consigo ter aumento de receita ao longo de 6 meses, ao longo de 12 meses, né? E a evolução do NPS e nota individual, né? Então, o cliente, né, que vai evoluindo a própria nota dele ao longo do tempo, ele vai gastando mais, aumenta o ticket médio exclusivo dele. Então, veja só que interessante, esse tipo de correlação é fundamental. Isso, né, certamente tem que ser elaborado junto com um comitê dentro da empresa, no qual vocês vão pegar slides, construir, pegar as notas de NPS, por exemplo, chamar o CFO, trazer informações, ver ticket, cliente por cliente, a galera do BI, banco de dados, e dessa maneira você vai começar a correlacionar isso de fato, né? Então, o retorno de investimento é nesse nível. E os clientes promotores precisam ser ativados para trazer lucro, né? A gente falou sobre isso já. Eu disse que grande parte das empresas não ativam clientes promotores, o que é um grande erro. Só fica na tratativa reativa, ou seja, só fica ali nos loops com os detratores e neutros, né? Então, quando você tem um cliente, né, às vezes, grande parte dos clientes dão notas 9 e 10, falam que recomendam, poxa, vamos criar estratégias de ativação para esses clientes promotores. Eu coloquei um exemplo, né? Olha lá, compartilhe a sua boa experiência nas redes sociais, né? Esse é um booster, né? um módulo, né? Que normalmente a gente coloca nas nossas pesquisas depois de NPS. Olha, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe nas redes sociais, dizendo, olha, que você teve uma boa experiência. A gente percebeu que quanto mais jovens, né, eram os clientes, quanto menor a faixa de idade, né? Sei lá, 18, 25, 30, 35 anos, 40, esse público compartilhava mais, né? Então, é interessante porque você tem a chance, de fato, de trazer novos clientes através de recomendações positivas e espontâneas nas redes sociais. Ou então não, vamos ativar um promotor, falando de um novo produto, vamos ativar um promotor oferecendo um voucher para ele comprar mais da empresa, né? Então, quando você traz, de fato, um cliente que está satisfeito, ele está feliz, ele recomenda a empresa e você traz algum tipo de benefício para ele, olha, eu te dou 10% de desconto aqui na nossa empresa. Você acaba ativando esse cliente promotor e, de fato, aumentando o seu retorno de investimento, novamente. Ou seja, está vendendo mais para o mesmo cliente. Porque se você não falar, ele não vai comprar, entendeu? Espontaneamente, ele vai falar, ele vai recomendar a empresa, às vezes num círculo de amigos ou então no Facebook. Mas se você criar uma estratégia de fato, olha, dizendo, eu te dou um voucher pelo fato que você teve uma experiência boa conosco e para você voltar a relacionar conosco, segue um voucher de desconto, né? Então, eu coloquei um exemplo aí de uma rede varejista, 11% das vendas de clientes recorrentes, ou seja, ó, veja só, hein, vieram através do acionamento de promotores, com vouchers de desconto.
Então, 11% das vendas de clientes recorrentes vieram através do acionamento de promotores com vouchers de desconto. Isso é retorno de investimento imediato. Você utilizar a experiência do cliente, o monitoramento da experiência do cliente para obter algum tipo de venda, algum tipo de ação focada na reaquisição de clientes, ou seja, trazer esse cliente novamente, ou então de você, de fato, vender mais. Redução de custos relacionados à gestão de clientes. Serviço de atendimento ao cliente, custos de atrito e redes sociais, por exemplo. Uma experiência ruim custa muito dinheiro. Olha só esse dado de um artigo que é super legal, que chama What Happens After a Good or Bad Experience, do ano de 2017. Depois de uma experiência ruim, 22% dos clientes reduzem os gastos e 19% param completamente de fazer negócio com a empresa. Então, olha só o quanto que isso custa, né? Novamente, custo de aquisição de clientes é muito caro. Então, aquele momento, né, da interação com o cliente é a grande chance que você tem para reforçar os valores da marca, para publicar os valores da marca, ou seja, para dizer, né, de fato, o quanto você se importa com o cliente, o quanto, na prática, você quer fazer um bom trabalho para que esse cliente volte de fato. Olha só que interessante esse case de um laboratório. Com o loop proativo, ou seja, rápido, né, reduzimos em 30% as reclamações em redes sociais e sites de reclamações. Isso é ROI. 30% a menos de tempo que a equipe iria gastar resolvendo, enxugando o gelo, resolvendo problemas lá públicos, nas redes sociais e sites de reclamação. Ou seja, vamos pegar essa equipe e colocar coisas construtivas de fato, não ficar enxugando o gelo. Então, você consegue, de fato, reduzir custo quando você tem esse engajamento, né, focado na experiência do cliente. E tem um dado extremamente relevante relacionado ao retorno de investimento na experiência do cliente, que são as estruturas de atendimento, né? A gente está iminentemente, já começamos, na verdade, né, o WhatsApp recentemente lançou a sua WABA, WhatsApp Business Account, verificados, e está distribuindo isso gradualmente para as empresas. E é muito provável que daqui a pouco tempo a gente consiga, de fato, obter o feedback do cliente via WhatsApp. Isso já é uma realidade que a gente já está trabalhando em cima disso. E a estrutura de atendimento, né, ou seja, ela é muito cara, né, atendimento telefônico, enfim, call centers, né, isso é muita despesa, né, é custo com trabalhista, é custo de infraestrutura, etc. Então, quando você, de fato, evolui a experiência do cliente ao ponto que os clientes não tenham problemas com a empresa, você consegue enxugar bastante as estruturas de atendimento, né? E mais do que isso, torna isso robotizada, humanizada. Ou seja, você tem que tornar esse processo autosserviço para que o cliente tenha a possibilidade sempre de resolver os problemas de uma forma automática, de uma forma própria, mas sem perder a confiança, porque a tecnologia sempre vai falhar em algum momento. Na hora que a tecnologia falhar, alguém tem que estar ali muito bem para ajudar aquele cliente. Uma empresa, uma pessoa engajada ali nos valores da empresa que vai, de fato, resolver o problema daquele cliente com bastante velocidade e vontade, né? A experiência do cliente também está muito relacionada aos mercados que são regulados, né? Às vezes, por exemplo, existem agências reguladoras, PROCONs, né? Serviços públicos de atendimento ao consumidor, a própria justiça consumerista, né? Ou seja, direitos do consumidor, existem juizados especiais de relações de consumo e mais do que isso, a própria justiça, né? Federal, estadual, não importa. Hoje, né, são mais de 7 milhões de processos relacionados ao consumo no Brasil. Então, ou seja, é um grande volume, né, extremamente significante. Então, quando a gente fala de um processo judicial, por exemplo, para uma seguradora, isso em média custa R$150 mil. É claro que pode variar de acordo com o mercado, mas na área de saúde, em média, custa R$150 mil. Então, quando você tem um problema, ou seja, relacionado a experiência do cliente. Aquele cliente não entendeu, por exemplo, o contrato. Aquele cliente não conseguiu resolver o problema dele. Aquele cliente está extremamente insatisfeito. E isso vai agravando, né? Ele vai no PROCON, depois ele vai no Reclame Aqui, ele vai na justiça e isso custa para a empresa muito dinheiro, né?
Então, quando você, de fato, investe na experiência do cliente, você está tendo retorno de investimento, porque você não vai ter, cada vez mais, uma empresa customer-centric, cada vez mais terá menos processos judiciais e menos problemas com agências reguladoras e órgãos de defesa do consumidor. Tá bom? Olha só que interessante esse case, né? Construção civil. Otimizamos 150 itens e processos baseados no feedback do cliente, resultando 2 milhões e 500 mil reais em economia. Isso trouxe para a empresa, em relação ao custo de gestão da experiência do cliente, um retorno de investimento de mais de 1000%. Né? Então, isso foi um diretor de uma incorporadora, e é interessante porque, ou seja, o quanto de fato a gente consegue entregar informações para que você tome decisões baseadas em fatos, novamente aquele assunto, para que você consiga reduzir despesas ou aumentar a receita. Né? Então, o retorno de investimento foi extremamente relevante nesse caso. Aqui eu coloquei, a gente já passou aqui alguns minutinhos, mas a gente já está indo para a fase final. Tá? Eu coloquei aqui um simulador econômico de retorno de investimento. A gente vai enviar esses materiais via e-mail, né? Mas basicamente você tem a possibilidade de colocar ali se os contratos são pré-pagos, se eles são recorrentes, né? Então, que tipo de modelo você utiliza, né? Ou seja, a base de clientes. Se ele for, essa planilha está ligada ao NPS. Né? Então, se ele foi um cliente detrator, ele virou promotor. Se ele era neutro, virou promotor. Se ele era um detrator e virou, enfim, as danças das notas. Né? E com base nisso, você vai conseguir dizer, ó, se eu aumentar o meu NPS em 10 pontos, baseados nos tickets médios dos clientes detratores e dos promotores, num prazo de 24, ou então de 12 meses, eu consigo aumentar meu faturamento em quanto? Né? Então, simulador econômico de ROI, falando de experiência do cliente. Cada empresa pode desenhar o seu, é claro. E são modelos básicos, né? Mas cada empresa tem sua peculiaridade. Então, você tem que colocar esses elementos e construir, de fato, um modelo que possa ser útil a você. Quando a gente fala de buy-in, ou seja, de comprar o projeto de experiência do cliente, segmentado, né, para o assunto retorno de investimento, novamente, os grandes executivos, diretores, CFOs, né, eles acabam se interessando muito por isso, né? Porque a empresa ela tem que gastar dinheiro para evoluir a experiência do cliente. Né? É claro que às vezes detalhes simples podem já dar grandes saltos, mas na prática você precisa gastar dinheiro para evoluir a experiência do cliente. Se eu gasto dinheiro, eu quero ter retorno de investimento. E quando a gente fala de retorno de investimento, né, em termos de governança, os executivos, os grandes executivos, isso brilham os olhos deles. Então, o balanço financeiro é relacionado a métricas de experiência do cliente. E é claro que todas as equipes podem ser remuneradas, né? Novamente, o ROI dos times. Desde os executivos, agências, colaboradores, operação, não importa. Mas o fato é que o balanço financeiro ele atende muito, né, os grandes cargos, né, os altos cargos. E é interessante também a correlação, ou seja, do NPS e também da experiência do cliente com market share. Que também, ou seja, falando de rentabilidade, market share, você ter grande parte do seu mercado. Né? Então, quando a gente percebe que as empresas que aumentam o seu NPS, elas vão ganhando market share. Existe uma correlação direta com o aumento de NPS e market share. É claro que às vezes existem fatores externos, como por exemplo, uma empresa pegou um grande capital de um investidor e começou a crescer rapidamente. Não sei se vocês lembram o caso da América Online, AOL, né? Eles pegaram grandes investimentos e cresceram a qualquer custo. E eles saíram de, sei lá, 300, 400 mil clientes para milhões, né? 5, 4 milhões de clientes. E dessa maneira eles perderam, né, o controle da operação. Apesar de eles terem um maior market share naquele curto espaço, na prática isso não era sustentável. Então quando você tem um crescimento sustentável, de fato, oferecendo uma boa experiência, garantindo a retenção de clientes, você vai, de fato, ampliar o seu market share. Ou seja, a fração da sua empresa naquele mercado. Né? É o caso da Netflix. Né? Eu coloquei aí a Netflix, olha que interessante, a Netflix já passou o faturamento do SBT no Brasil. O faturamento da Netflix no Brasil já passou o faturamento do SBT no Brasil. Então, ou seja, você vai evoluindo ali, é claro que é um modelo de negócio diferente, apesar de serem empresas concorrentes. Né? Disputam o tempo de entretenimento das pessoas no vídeo. Né?
E aí o NPS da Netflix em relação ao Comcast e a Time Warner. E a Blockbuster é só para demonstrar ali que ela quebrou em 2012, 2013. Mas o fato é que quando a Netflix começou a ter uma tecnologia nova, a de fato entregar uma ótima experiência durante os problemas, né? Por exemplo, serviço de atendimento ao consumidor na Netflix é fantástico. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas, em contrapartida, as empresas tradicionais de TV a cabo, ou seja, a Netflix começou a crescer em termos de faturamento rapidamente e o NPS também cresceu, né, em virtude dessa boa experiência que eles foram oferecendo ao longo do tempo. Para finalizar, aqui um passo a passo cronológico sobre monetização, ROI no NPS. Primeiro passo, você tem que ter dados de faturamento, né? Você lembra todas as métricas que eu coloquei ali, né? Por exemplo, lifetime value, custo de aquisição de clientes, enfim, valor dos detratores e dos promotores. Então, você tem que ter dados de faturamento. Adicionar e correlacionar a receita com dados de NPS. A gente já falou sobre isso, né? Então, esse é o primeiro passo, de fato. Analisar a taxa de retenção de clientes. É muito importante você entender, principalmente as empresas de economia recorrente, ou seja, que tem clientes ali frequentes, ou então não. Mesmo que não seja uma empresa de economia recorrente, você tem a possibilidade de traquear esse cliente para ver o grau de engajamento com ele ao longo, por exemplo, de 12 meses. Então, a taxa de retenção é muito importante. Medir indicações e o valor das indicações. Novamente, eu coloquei lá naquela tela, ou seja, quanto um novo cliente ele pode gerar de novos clientes para você. E depois medir o faturamento de cross-sell e upsell também é uma outra dica importante, um dos principais pontos, porque se você tem clientes que, de fato, compram mais de você ou então aumentam seu faturamento para o mesmo produto, existe uma possibilidade muito grande de aumentar o seu retorno de investimento. Novamente, a gente fez um estudo no qual a gente percebeu que os clientes que faziam cross-sell e upsell tinham um NPS alto. Tá? E eu queria colocar uma dica final, dizendo um livro, né, de um grande amigo, Manuel Carlos Júnior, Experiencialize, que boas experiências possuem memórias afetivas. Né? E olha só que interessante, perdão, eu vou passar aqui, depois eu volto para aquele slide. Olha só que interessante, uma ação, né, uma ação física que aumentou o faturamento da empresa, ou seja, um driver que influenciou no retorno de investimento da empresa. Driver sensorial, audição para atingir a experiência. Então, olha lá, no estudo de supermercado de Milliman, que é uma rede, né, ele descobriu que, em média, o volume das vendas era 38% maior nos dias em que as lojas tocavam música lenta ao fundo. Né? Então, você trabalhar com sentidos, né, por exemplo, no varejo físico, colocando música, audição, colocando tato, né, olfato, né? O Manuel fala muito sobre isso no livro dele. Então, você consegue, de fato, tocar ali na emoção da pessoa e aumentar o seu faturamento, aumentar o seu retorno de investimento. Música ajuda a criar conexões emocionais entre lojas e seus clientes. É uma das sugestões, né? E a gente tem aí o checklist com 21 melhores práticas totalmente gratuito no nosso blog, né, portal satisfaçãodeclientes.com. Esse é um checklist que a gente fez recentemente, a gente atualizou, está muito legal, um conteúdo que tem em português e espanhol. E ele é um conteúdo muito legal que você pode ir fazendo um check de acordo com o seu nível de maturidade no seu projeto de experiência do cliente, né? Então, na prática, você pode ir marcando, como por exemplo, eu evito fadiga de pesquisa. Então, isso é importante para a experiência do cliente. Então, você marca lá. Mas existem vários outros itens que vocês vão gostar, tá? Pessoal, a gente vai enviar uma série de materiais para vocês. A gente já passou aqui bastante o tempo. A gente vai enviar uma série de materiais para vocês que vocês vão poder entender e calcular isso de uma forma bem relevante. Cada empresa tem que criar o seu caminho, né? Mas o primeiro passo é você correlacionar dados financeiros, né, com, de fato, a experiência do cliente, e entender, né, através desses clusters, através desses comportamentos, o que pode, de fato, aumentar o seu retorno de investimento. O nosso objetivo, né, é permitir que sempre as empresas, os profissionais, os consumidores sempre tenham experiências melhores, que eles saiam das empresas, no modo geral, os consumidores mais felizes, né? Então, a gente leva essa bandeira, né? Seja customer-centric. Isso faz com que a gente... É muito gostoso, né, a gente trabalhar permitindo que as pessoas, os profissionais sejam mais felizes, né?
Então, a gente leva essa bandeira Customer Centric para todas as empresas que a gente atua. Atualmente, a TrackSale impacta mais de 100 milhões de consumidores em 9 países, né, monitorando o NPS e outras métricas para 1.250 marcas. Se vocês tiverem dúvida, curiosidade, quiserem fazer um teste totalmente sem custo, né, entra aí no nosso site tracksale.co ou .com.br. Né. A gente tem atuação no Brasil, na América Latina, e é um prazer, assim, a gente tem uma equipe aqui muito apaixonada pelo que faz, e a gente gosta muito de aprofundar nesse assunto e sempre trazer as novidades, igual eu mencionei para vocês já, que a gente vai trazer uma série de novidades. E por fim, já queria anunciar que a gente vai ter o nosso evento Customer Experience Summit 2019, a gente vai enviar uma série de informações aí nas redes sociais nos próximos dias. Vai ser um evento muito legal, um evento reformulado que vai dar o que falar, né? E caso queiram também o cupom de desconto ROI, né, na universidadetracksale.com.br, universidade.tracksale.com.br. Vocês conseguem lá com a palavra ROI aplicar o cupom de desconto e ter 10% de desconto, tá? Qualquer dúvida, vai ser um prazer a gente interagir com vocês aqui ao longo do tempo. O meu e-mail está aí, tomás@tracksale.com.br ou então tomás.duarte@tracksale.com.br. Me adicionem no LinkedIn, eu sempre coloco coisas muito legais para que a gente consiga sempre disseminar o tema experiência do cliente. E caso vocês queiram aprofundar sobre o assunto retorno de investimento, a gente pode conversar no curso NPS Avançado, tá bom? Muito obrigado, eu espero que tenham aproveitado bastante e nos vemos no próximo webinar. Um grande abraço.